Beleza. Aleluia. Que venhamos louvar de fato aquilo que o nosso coração está cheio, né? O que a gente faça do nosso louvor ao Senhor é o nosso clamor, do nosso louvor, que o nosso louvor seja o nosso clamor ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13. E hoje nós vamos falar sobre duas parábolas. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 24. Amém? Para que a gente possa registrar aqui o nosso texto base e o tema da parábola de hoje, né, que é a parábola do joio, e vamos ver também a respeito da parábola da rede. Hoje é o nosso 9º estudo na série Parábolas de Jesus. Amém? Todos acharam? Então vamos lá, Mateus capítulo 13, a partir do 24, diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora o versículo 47. O versículo 47 ele vai falar da parábola da rede, mas ele está dentro do mesmo contexto dessa primeira parábola que nós lemos. Diz assim o versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Aleluia. Tremendo, né? Jesus, ele tinha essa forma marcante. E até aqui para você ver, aqui se você ler no versículo 34, aqui o versículo 34 e 35 diz assim, ó: Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábola, e sem parábola nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus tinha esse jeito peculiar, né? Jesus tinha esse jeito especial de trazer os ensinamentos a respeito do reino dos céus. E a parábola do joio, irmãos, como a parábola da rede, e como a gente estudou, né, a parábola passada, que foi a parábola das 10 virgens, né? São parábolas chamadas de parábolas escatológicas. Por quê? Porque elas estão relacionadas aos adventos futuros, aquilo que ainda vai acontecer, né? Mais precisamente aos últimos dias da igreja, aos últimos dias daquilo que Deus estabeleceu.
E Jesus ele traz, né, de forma prática, simples, já falamos a respeito disso aqui, mas você vai ver Jesus sempre contextualizando o seu ensino com algo, digamos assim, bem típico, algo bem natural do dia a dia dos discípulos ou dos seus ouvintes ali. Jesus, ele usa duas figuras de linguagem aqui. A primeira figura, vamos dizer que ele vai falar diretamente a respeito da agricultura, né? E a segunda figura que Jesus usa, comparando, assemelhando o reino dos céus, a uma pescaria, né? A uma rede que foi lançada ao mar. Então Jesus usa tanto a ideia da agricultura como da pesca para ensinar coisas extraordinárias, coisas gloriosas mesmo, né? E interessante como hoje nós temos a interpretação, né? Como é claro que mais na frente aqui Jesus vai explicar esta parábola do joio, mas nem sempre, né? Até os discípulos muitas vezes tinham dificuldade de compreender com clareza aquilo que Jesus trazia para eles. Glórias a Deus, porque hoje nós temos assim uma iluminação, né, a respeito das Escrituras. É claro que existem textos, né, que são difíceis de ser interpretados, mas eu julgo, irmãos, que naquilo que a Bíblia tem por primordial, por principal na nossa vida, é de muita clareza, né? É de muita clareza aquilo que digamos assim, de doutrinas, digamos assim, primordiais, as doutrinas primárias da Bíblia, né? Elas são muito nítidas, é muito claro, eu acredito que não tem do que a gente, digamos assim, questionar a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, né? Muitas das doutrinas bíblicas, nós não temos dificuldade, principalmente as básicas, né? Aquelas que realmente têm peso de poder nos direcionar quanto à salvação. Não temos dúvida quanto a essas doutrinas básicas aí, como diz o apóstolo Paulo, né? Que temos um só Deus, né? Um só Senhor, cremos num só batismo, num só Espírito, né? Quanto a isso, irmãos, todo cristão, quer seja reformado ou pentecostal, ele crê, né? Ele crê que há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, há um só Espírito, nisso aí ele crê. A gente pode divergir de outras doutrinas, mas das básicas, das principais, nenhumas. E eu creio, né, que realmente há uma iluminação gloriosa, né, sobre a igreja, para que a gente possa entender de fato aquilo que Jesus trazia para os seus discípulos, né? Eu penso que hoje muito mais ainda nós temos acesso à interpretação, a grandes estudiosos, né, pessoas que realmente levaram muito tempo da sua vida estudando as Escrituras, e isso coopera com o nosso aprendizado. Mas a primeira característica, irmãos, para que a gente possa entender uma doutrina, ou entender a mensagem de Jesus, é olhá-la principalmente da forma literal, né, literária. Ou seja, é claro que há textos, né, que são interpretados de forma figurativas, né? Isso é um fato. Né? Há muitas figuras, né, na Bíblia, há muitas figuras, né? Mas muitas vezes pecamos quando espiritualizamos um texto que ele é literal. Como muitas vezes pecamos, né, por querer interpretar um texto que realmente ele é figurado de forma literária, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de quando Jesus realmente está tratando de algo ali literal, né? Ou seja, toda parábola de Jesus, irmãos, ela tinha um fundo muito claro de um ensinamento de Jesus, né? Então, é isso que a gente tem procurado trazer em cada estudo de cada parábola, é o sentido principal, né? O sentido principal daquilo que Jesus estava ensinando. E todas as vezes Jesus começa uma parábola a fim de trazer esclarecimento sobre um determinado assunto. Aí ele começa a decorrer uma parábola para trazer clareza e esclarecimento aos seus ouvintes, né? Então, vamos lá, falar de uma forma, digamos assim, clara e vendo o que a gente pode aproveitar, né, no estudo de hoje. Irmãos, nunca vamos estudar um texto para dizer assim, esse texto está esgotado. É claro que o assunto principal aqui nós vamos entender, né? Nós vamos entender. Até a gente falava aqui a respeito da parábola das virgens, que foi aplicada na quarta-feira passada, e ela tem algumas interpretações, né? E alguns estudiosos dizem que ela é uma das parábolas mais difíceis de se interpretar.
Mas é como a gente estava falando, o ensinamento principal, primordial, que Jesus trata na parábola das virgens é o quê? A vigilância. Né? Então, quanto ao ensino da vigilância, fica claro para a gente, independente da forma que alguns apliquem, é para os judeus, é para a igreja, né? Ou independente de uma forma ou de outra, o que entra ali com prioridade ali do ensino é a respeito da vigilância. E nós vamos ver agora do que trata essa parábola do joio, e a parábola da rede. Claro que Jesus falava de uma forma que contextualizava ali para os discípulos, para que eles pudessem entender, mas mesmo assim, muitas vezes os discípulos chegando em casa diziam: Senhor, o que é que significa essa parábola? A gente vai ver isso na parábola do semeador, quando chegaram: Senhor, mas o que é que significa essa parábola? Bom, no versículo 36, há uma explicação aqui da parábola do joio. Então, vamos lá, vamos ler aqui, ver com nitidez. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, aqui, irmãos, está totalmente a explicação dessa parábola. Jesus agora ele entrou de uma forma bem clara, não é verdade? Mas alguns detalhes aqui eu quero falar com você. Veja só, a Bíblia diz que um certo homem, que nós já entendemos que esse certo homem aqui que ele fala é o próprio Senhor. Ele diz: esse homem que semeou, ele é o Filho do Homem. Então o Filho do Homem veio, Jesus. Essa parábola, ela é diferente, ela se difere, ela é contada logo após a parábola do semeador. Enquanto a parábola do semeador vai dizer que nós somos o semeador, Podemos colocar dessa forma, nós podemos também semear, ainda que Jesus seja o semeador, mas nós também podemos semear quanto à palavra. Outra coisa que é interessante também, que nós somos a terra, E lá há 4 tipos de terra, não é verdade? A terra batida, a terra seca, a terra espinhosa, a terra com pedras e a boa terra, onde a semente caiu. E você vai ver ali que realmente, por essa parábola, é uma minoria, parece que das pessoas, uma quantidade bem menor, não é verdade? Se a gente for olhar numa proporção, seria 25% das pessoas que realmente acolhem a palavra verdadeiramente. Nessa parábola aqui, Jesus ele diz que ele propriamente ele é o semeador. Ele veio semear, só que essa semente, a boa semente, é na realidade os filhos do reino. A semente agora não é a palavra, a semente são aqueles que já aceitaram, são os filhos de Deus. Ele coloca aqui, são os filhos do reino. Outra coisa que é interessante aqui a gente analisar, irmãos, é que o campo não é a igreja. Jesus diz que o campo é o mundo, amém? E quanto a isso, esse joio que é os filhos do maligno, que foi semeado por quem? Pelo inimigo, que é o diabo. Então veja só, esse inimigo que semeou o joio, por que ele fez isso? Certamente para poder trazer o engano, porque das ervas daninhas, a mais parecida com o trigo é o joio. Então ele tem a ideia de trazer o quê? Engano. Porque o diabo, irmãos, ele é o enganador, ele é o acusador, ele é aquele que ele vem, de certa forma, trazer o engano, trazer a discórdia, trazer sempre querer apresentar coisa de um jeito, digamos assim, que possa camuflar ou esconder as verdades bíblicas. E isso, irmãos, é algo que ele faz desde o princípio.
A Bíblia diz que ele enganou a terça parte de anjos. É isso que a Bíblia fala, né? Ele enganou a terça parte de anjos, irmãos. 33,33 foi o que o diabo, né, 1/3 dos anjos ele enganou. Então, desde o começo ele é enganador. Quando aqui na terra ele enganou quem? O homem. Não é verdade? Ele enganou o homem. Então, essa ideia do inimigo ter colocado o joio é sempre a ideia de trazer o que? O engano. É isso que o diabo faz. Ele tenta tirar as pessoas do caminho do Senhor, muitas vezes pelo engano, pela falsa doutrina, pelo falso evangelho, pelas doutrinas de demônio. Então, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, irmãos, é que a gente não pode entrar no conformismo e, um exemplo, dizer assim, a igreja, né? A igreja é composta de joio e trigo. Bom, eu penso que a verdadeira igreja, né? A verdadeira igreja, ela é o trigo, né? A verdadeira igreja é o trigo. Ou seja, agora, quem é a verdadeira igreja? Só você pode afirmar com certeza se você é ou não, né? Porque a Bíblia vai dizer que o joio, ele parece muito com o trigo. E tem um outro problema aqui que vamos chegar nele, mas vamos nessa questão ainda. Agora, quanto à igreja, é claro que nós não podemos entender, né? Entender essa mensagem como apenas, digamos assim, a benignidade de Deus, né? A longanimidade de Deus em ser tardio. Não vamos enxergar só dessa forma, mas vamos entender, né, pelo menos que quanto dentro da igreja, aquilo que for concernente ao engano não deve ser tolerado. É verdade? Porque se a gente, digamos, a gente enxerga uma pessoa no seu erro e ela fazendo coisas erradas e escandalizando o reino de Deus, a obra e a igreja, é devido à igreja corrigir. A gente não pode dizer, não, ele é joio. Está no meio do trigo, é normal. Então vamos esperar que uma hora vai ser ceifado. Não, é devido à igreja poder realmente exortar, ensinar, disciplinar aquele irmão que queira trazer escândalo. E há um texto especial para a gente respaldar com isso daí. Vamos ver em 1 Coríntios. Deixa eu ter um marcador aí no texto principal. Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 9 até o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 5. Amém? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Tá? Então, é claro que a gente entende, irmãos, que o joio não é simplesmente estar na igreja, mas ele está no mundo. E a característica do joio é trazer uma falsa percepção. Porque Paulo está dizendo aqui, se a igreja ela percebe que há pessoas, e ele vai dizer aqui, pessoas impuras, avarentas, idólatras, maldizentes, beberrões, roubadoras, sem comunhão com esse. Mas ele diz, quanto àqueles que são chamados de irmão. Mas esses tais que estão no mundo, ele só tem uma forma da gente não conviver com eles, se a gente não vivesse no mundo. A não ser que nós não estivéssemos no mundo. Não tem como. É claro, não estou falando de comunhão, eu estou falando de conviver. Mas quanto à igreja, não. Tá? Então essa ideia aí, realmente é uma ideia que a gente vai ver que o joio, ele é uma falsa aparência. O joio traz uma falsa aparência.
A boa semente nós vimos que são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e aí a gente começa a entender uma coisa com clareza, irmãos. Irmãos, do mesmo jeito que Jesus tem servos, Satanás tem servo. Tá? Eu vou te dizer que existe assim, olha, é claro que não existe muro, não existe meio termo nesse caminho. Ou é luz, ou é treva, tá? Salvo, não salvo, o justo, o ímpio, é assim, a coisa é definida dessa forma. Então, não existe uma pessoa meia crente, ou ela não é, ou ela serve, ou ela não serve, tá? Então vamos falar, os filhos de Deus, como é aqui, os filhos do reino, são os salvos em Cristo Jesus, tá? Agora, é claro, irmãos, como eu estou te dizendo, não há meio termo, mas há muitas pessoas que estão simplesmente caminhando nas trevas. Estão caminhando nas trevas, muitas vezes sim, né? Muitas vezes andando debaixo do pecado e sendo escravas de Satanás. Agora, há uma classe aqui que eu vou falar que elas são denominadas como filhos do maligno, ou seja, servos de Satanás, ou seja, eles entendem justamente quem é o diabo, eles servem por um propósito. Está entendendo? Tem a igreja, que são os salvos, existem aqueles que estão perdidos, e é claro que os que se denominam filhos do diabo ou servos de Satanás também são escravos, mas são, digamos, conscientes, ou seja, eles sabem exatamente a quem eles servem. Eles sacrificam por ele, eles jejuam para ele, eles realmente investem no seu reino e na sua obra. Estou falando isso a respeito do maligno. Então, há pessoas, irmãos, que hoje você vê que trabalha, irmãos, hoje em dia não existe mais um véu. Você vê hoje que existem pessoas que trabalham para Satanás diretamente. Ou seja, uma pessoa que defende a bandeira, digamos, da pedofilia. Irmão, não precisa dizer muita coisa não é verdade? E outras bandeiras que pessoas defendem, que destrói a humanidade e a sociedade. Uma pessoa que ela defende a bandeira, né, e luta, e quer criar leis, ou cria leis para legalizar drogas. Irmãos, uma pessoa dessa, ela sabe o propósito dela. Então, veja só, existe tudo isso daí, no meio do mundo, e quem semeou essa semente aí? Foi quem? Jesus está dizendo, foi o diabo. Foi o diabo que ele semeou, ele quem colocou aí. Bom, aí ele diz que a ceifa é a consumação dos séculos, ou do século, né? A ceifa. Ou seja, quando aqueles homens disseram assim, Senhor, deixa-nos arrancar fora, né? Deixa que a gente tire o joio. Ele diz, não, isso será feito no final. E Jesus aqui interpreta dizendo que na consumação do século haverá realmente essa ceifa, ou seja, essa colheita daí, né? Ela acontecerá. E uma coisa interessante que Jesus ele coloca aqui, irmãos, é um assunto dentro da teologia, né? A respeito da doutrina dos anjos, que Jesus vai colocar aqui, os ceifeiros não são homens, os ceifeiros são os anjos. Vê o que é que diz aqui lá em Apocalipse, né? Lá no versículo 14. Apocalipse no versículo 14. A partir do versículo 14. Amém? Você encontrou? Apocalipse 14 e o versículo 14 a seguir. Olha o que diz. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para que aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário,
que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, nessa visão apocalíptica de João, ele começa justamente a narrar algo a respeito do que Jesus já havia mencionado, que os anjos farão parte da ceifa, da consumação do século. Então aí a gente vê algo bem escatológico, não é verdade, dentro da doutrina dos anjos aí. Ou seja, então, quanto as figuras que Jesus usou, já está bem clara, né? Quem é a semente, quem é o semeador, quem é o campo, quem é a boa semente, quem é a má semente, que é o joio, quem é o inimigo, quando é a ceifa, ou que é a ceifa, e quem são os ceifeiros. Algumas aplicações que nós podemos fazer, aplicações práticas para a nossa vida, irmãos, é que há um tempo, em primeiro lugar, há um tempo determinado. Existe um tempo determinado. Você veja só, que quando aqueles homens identificaram, quando cresceu o joio junto do trigo, ficaram mais perceptível. Mas havia outro problema. Qual era? O problema de se tentar tirar o joio e tirar o trigo fora. Veja só, no versículo 29 do capítulo 15, do capítulo 13, que é o nosso texto principal lá em Mateus. Mateus 13, 29. A resposta do Senhor diz assim: não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, a gente vai começar a ver, irmãos, que em qualquer camada da sociedade, o joio vai estar, digamos assim, muito próximo ao trigo. O joio vai estar ali bem perto mesmo. A mentira, irmãos, enquanto aqui nesse tempo o engano e a verdade, a mentira e a verdade, o bem e o mal, vamos colocar dessa forma, o bem e o mal vão estar presentes enquanto nesse tempo, enquanto nessa terra. Vejamos só, então há um tempo determinado, porque ele disse o quê? Chegará o momento. Quando chegar o momento propício, eu vou pedir para os ceifeiros, não eram os servos, veja só, não foi os servos daquele Senhor que havia identificado. Ele disse: não, quando chegar o momento, eu vou pedir para os ceifeiros, que são os anjos. Então veja, irmãos, que a ceifa, ela não é algo carnal ou físico, ela é algo espiritual, que só o Senhor poderá fazer. Vamos chegar nisso aqui mais na frente. Vamos ver aqui uma referência em Atos dos Apóstolos. Deixa eu ter o marcador lá em Mateus 13. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 7. Atos 1, 7. Vamos ler o versículo 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Bom, nós já vimos e comentamos no estudo passado de Mateus 24, 36, que Jesus falou, que ninguém sabia o dia e nem a hora da sua vinda. Então podemos dizer que ninguém sabe o dia ou a hora da ceifa, pois compete a Deus. Explicamos, claro, que Jesus, ele é Deus. Quando ele fala nem o Filho, ele está falando dentro da sua limitação, da sua natureza humana, e não como Deus, Porque convenhamos, por ser Deus, ele é onisciente, ou seja, ele é sabedor de todas as coisas. Voltando ao nosso texto principal, então vejamos a partir do versículo 28.
Versículo 28 do capítulo 13. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isto, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Eles estavam pensando em algo naquele momento, para resolver naquele instante. Aí ele disse: não, não, porque vocês podem arrancar o joio junto com o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita. Deixem eles permanecer juntos, porque chegará o momento, haverá um momento da colheita que eles serão separados. E o interessante, irmãos, que Jesus, quando ele conta a parábola da rede, ela entra dentro do mesmo contexto, o contexto da escatologia, da doutrina dos últimos tempos. Então, veja comigo aqui um texto aqui interessante, muito interessante, lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, no capítulo 11. Capítulo 11 de Levítico, no capítulo 9 e 10. Lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, no comecinho da Bíblia, terceiro livro, não é isso? Capítulo 11, versículo 9. Amém? Veja só. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatana nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação ou impuros. Então veja, havia uma classe de peixes que, segundo a lei de Moisés, era considerado puros, assim como todos os animais. Havia uma classe de, todos os animais, havia os puros e os impuros. E aqui, segundo a lei, o que? Todos que tivessem barbatanas e escamas, esses eram considerados aptos para que os judeus pudessem se alimentar deles. Então, essa doutrina, esse ensino, fica muito claro quando Jesus começa a contextualizar. Porque veja só, um pescador, ele lança a sua rede ao mar. Ele lança a sua rede ao mar, mas ele não sabe o que é que vem lá. Ninguém sabe o que vai ser pescado, Ninguém sabe. Mas veja só, mas só quando ele puxar a sua rede, ou no caso aqui, Jesus fala de uma rede que a gente imagina seja aquela rede de arrasto, que eles vão arrastando até a areia, e lá eles sentam, e agora eles podem identificar, ou seja, o tempo de separar é um tempo propício e oportuno. Então veja só, é Deus quem estabelece o tempo, não somos nós. Às vezes, irmãos, nós ficamos pensando assim: puxa, parece demorar, Parece tanta injustiça que acontece, parece que esses homens pensam que estão assentados ou se sentem assentados, acima do bem e do mal. Você já teve essa impressão, às vezes, que a gente fica assim limitado, se sente totalmente limitado quanto a algumas injustiças aqui no mundo, E a gente... o que é que a gente pode fazer, humanamente falando? E esses homens que se julgam, eles acham que estão acima do bem e do mal, mas, irmãos, calma. Há um tempo determinado por Deus. Chegará um momento que Deus manifestará, que Deus determinará que realmente aconteça de fato aquilo que é pré-estabelecido por Ele. Então, há um tempo determinado e Deus está nesse controle. Ainda que não saibamos o dia nem a hora, mas Deus estabeleceu. Em segundo lugar, a gente vê aqui acontecendo algo concernente ao que? A um juízo, a um julgamento. Então, vamos ver aqui em Mateus 13, no nosso texto principal, e o versículo 30. O versículo 30 ele deixa bem claro: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio, ou melhor, no meu celeiro. Agora, versículo 49 ainda: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão maus dentre os justos,
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, dentro da aplicação prática desse texto, a gente vê, irmãos, que Deus é um Deus de juízo. Deus é o justo juiz. É o juiz que está acima de tudo e todas as coisas. E todos os homens hão de comparecer diante do Senhor. E você vai ver aqui, irmãos, que algo é claro, né? Algo bem claro aqui. Ele diz que haverá uma separação. Haverá uma separação. O Senhor separará. Ele dará ordem a seus anjos para separar o joio do trigo. Ele diz que o joio será atado em feixes e será queimado. Qual é a ideia, né, de ser queimado? É realmente a ideia de uma condenação eterna. A Bíblia vai falar sobre um lago de fogo. O lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, e todo aquele também que renunciou o Senhor. Observe que na parábola, irmãos, a parábola da rede, Jesus começa dizendo que é como semelhante a uma rede que é lançada ao mar. É interessante, né? Quando você lê, é claro que muitas vezes o mar vai estar aqui, vamos supor, naquele texto que diz que Jesus acalma uma tempestade, aquele mar é literal. E Jesus caminhou sobre as águas, sobre o mar. Amém. Esse mar é literal. É um mar realmente físico. O mar das águas, lá quando Moisés clamou a Deus, e Deus disse lá, Moisés, fere aí, toca as águas. Aquele mar, ele era literal. Mas esse mar que Jesus está falando aqui, é uma figura. E lá em Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre mar, geralmente vai trazer a ideia para a gente de povos. Está lembrado que a besta, uma das bestas, ela sai do mar. João diz, e vi uma segunda besta e ela saiu do mar. E essa ideia do mar, irmão, não é, a ideia de mar na Bíblia é multidão. É de pessoas. E você vê como Jesus ele usa essa questão aqui, essa rede que é lançada no mar, e ela tirou os peixes. E a quem esses peixes estão simbolizando? A figura de quem são esses peixes? Dos justos e dos injustos. Amém? Então veja que Deus tem um juízo pré-determinado. Terceiro lugar, o Senhor conhece todas as coisas. Vamos ler ainda 13, versículo 29, sempre relendo aqui, batendo nos mesmos versículos, mas para deixar esclarecido cada parte de aplicação para a nossa vida. Ele diz assim, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então isso aqui vai nos trazer uma ideia que nós, de nós mesmos, nós não podemos fazer a colheita. Mas ele sabe perfeitamente, e ele enxerga, ele sabe, irmãos, para ele ser um justo juiz, ele sabe aonde está plantado cada trigo, e ele sabe onde está plantado cada joio, ele sabe onde está cada filho do reino, e ele sabe onde está cada filho do maligno, para que ele possa manifestar juízo e justiça. Então o Senhor, ele vê todas as coisas. Então, irmãos, aquela percepção de impunidade que a gente tem, irmãos, repousa, fica tranquilo no Senhor. É claro que Deus não tem prazer na condenação, Deus não tem prazer na destruição, mas Ele é um Deus de justiça. E é claro, irmãos, que ninguém será condenado, ninguém se perderá. Você pode ter a certeza disso, porque, o diabo, irmãos, o diabo ele desempenha o papel dele de matar, roubar e destruir. Jesus desempenha o papel dele de trazer vida, e trouxe vida e vida com abundância. É como se diz, nenhuma alma, irmão, será lançada no inferno, pelos seus pecados. Não. Mas será pela rejeição do perdão. Está entendendo? As pessoas serão condenadas não é porque elas pecaram, mas porque elas rejeitaram ser perdoadas. Porque o meio de perdão, quem estabeleceu, é o Criador de todas as almas, o Criador de todas as pessoas. Então, Ele é o justo juiz que tudo Ele vê.
E por mais escondido, né, que às vezes as pessoas fazem, as pessoas tramam coisas em oculto e fazem coisas escondidas, irmãos, ele vê absolutamente todas as coisas. Ele sabe exatamente de todas as coisas. Amém? Então, essa é a terceira condição que a gente pode trazer para aplicação na nossa vida. Em quarto lugar, observa, onde estava plantado o joio? Era no mesmo campo que estava plantado o trigo, não é verdade? Os peixes bons estavam aonde? No mesmo lugar que os ruins estavam. Então, o joio estava plantado na mesma terra que o trigo, e os peixes bons estavam nadando no mesmo mar que os peixes ruins. Então, observa aqui, irmãos, que enquanto nessa terra nós estamos no mesmo ambiente. Estamos no mesmo ambiente aqui. E isso é interessante a gente começar a imaginar, porque é claro que aqui vai entrar a questão da nossa responsabilidade, né? Eu creio sim que podemos, devemos e é necessário ao máximo de pessoas que pudermos falar do amor de Deus, para que elas sejam ou se tornem trigo. Irmãos, eu creio que muitos de nós já fomos, rebeldes, andávamos nos nossos pecados, nos nossos delitos, como a Bíblia diz, mas a palavra chegou, nós aceitamos a palavra e fomos transformados, fomos regenerados. Observe que enquanto nesse mundo, como eu falei no início, enquanto aqui nesse mundo, irmãos, estaremos cercados de injustiça, muitas vezes os maus aparentemente tripudiando, aparentemente muitas vezes muitas coisas ruins, muitas coisas tristes acontecendo no mundo todo. Por quê? Porque o joio está plantado junto com o trigo, porque os peixes ruins estão nadando junto com os peixes bons. Imagina ali os pescadores judeus que entenderam isso, quando puxavam as redes, eles podiam olhar, opa, esse peixe aqui tem barbatana, esse peixe aqui tem escama, esse peixe é apto para o nosso consumo, separa. Esse peixe aqui é um peixe que ele está fora das qualificações, então lança fora. Mas até ele sair dali de dentro, irmão, eles estavam no mesmo lugar. Mas observa que eles saem do mesmo lugar para irem para lugares diferentes. Veja que até então o joio e o trigo estavam na mesma terra. Quando foram arrancados, quando foram ceifados pelos anjos, eles foram o quê? O joio foi atado em feixes para ser queimado. E para onde foi o trigo? Para o celeiro. Para onde foram os peixes bons? Para o cesto. Para onde foram os peixes maus? Jogado fora. Então observe que quanto hoje ao ambiente que nós estamos, todos estamos no mesmo ambiente. Os bons e os maus. Os ruins, e os bons. O ímpio e o justo. Mas a Bíblia diz que quando acontecer esse momento, de um julgamento, de um juízo final, ainda que a gente saia do mesmo ambiente, nós iremos para lugares diferentes. São apenas 2 lugares. Você veja só. Queimado, celeiro, cesto e jogados fora. Jesus, nos seus ensinamentos, nunca ele colocou um terceiro lugar. Não existe um lugar que uma alma vai penar. Não existe um lugar que a alma vai sofrer, que a pessoa vai estar lá, no limbo, no inferno, digamos assim, lá no, acho que é umbral, o nome dos lugares que eles falam, e a pessoa vai sofrer, vai estar lá e vai sair de lá. Não existe esse lugar de meio termo. Não existe esse lugar, que a pessoa entrou e vai sair. Numa determinada parábola que nós vamos estudá-la futuramente, a respeito da parábola do rico e do Lázaro, não é assim que Jesus ensina. Mas Jesus fala de lugares distintos, de apenas 2 lugares, que uma vez que essas pessoas forem colocadas lá, elas não saem mais de lá. Então, irmãos, o que é que a gente pode entender com isso? Nós podemos entender e aplicar na nossa vida, irmãos, que, em primeiro lugar, o tempo de Deus
se aproxima cada vez mais. Esteja inteirado quanto ao que acontece no mundo, irmãos, porque existe muito do joio aí, trabalhando cada dia para perseguir a igreja, para destruir a família. Você vai ver, irmãos, que sempre Satanás, ele vai querer imitar Deus. O inimigo, ele colocou o joio. E o joio, ele tem uma semelhança com o trigo. Você vê que tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Deus faz, o diabo, ele quer lançar mão com a finalidade de destruir, de desfazer, de zombar daquilo que Deus faz. Porque Deus, irmãos, é criador. Satanás, ele é destruidor. O que é que ele pode criar de bom? Nada. Realmente Jesus define ele como aquele que veio senão a matar, roubar e a destruir, somente. Essa é a tríplice missão de Satanás: matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito no mundo todo, a fim de destruir, de perseguir, de aplacar a fé da igreja, constranger. E aí que nós entramos, irmãos, somos filhos do reino. Nós somos os filhos de Deus, que precisamos manter a nossa postura de salvação, porque nós sabemos para onde nós vamos. Amém? Nós sabemos para onde vamos. O trigo, ele vai para o celeiro, irmão. É verdade? É dessa forma que a Bíblia diz que o Senhor fará. Ou seja, haverá... Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Mas onde é que Deus está quando estava acontecendo tanta atrocidade, tanta malignidade? Irmãos, Deus permanece no seu lugar, sentado, entronizado e vendo todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Pode ter certeza disso. E quanto para aquelas pessoas que dizem: Deus não existe, irmãos. Sim, Deus existe sim. Deus existe, e por mais que as pessoas não acreditem, mas eu não acredito, irmãos, não é pela pessoa deixar de acreditar que Deus deixará de existir. E um dia essas pessoas estarão diante de Deus, e acreditando ou não, elas estarão diante do Senhor. E aí a Bíblia diz que o Senhor aplicará o seu juízo. Observe que quando Jesus fala que o inferno, ou melhor, que o lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que todo aquele que foi achado nele a marca da besta, ele foi lançado ali dentro também. Você vai ver isso daí, irmãos, que é todo aquele que se dobra ao sistema ímpio, maligno, aonde os filhos das trevas, conscientes do que estão fazendo, sabem do que estão fazendo. Então, o Senhor não deixará, não tratará com impunidade, de forma alguma. Saiba disso, Deus não tratará com impunidade, irmãos. Deus não será imparcial, de forma alguma. Então veja só, ou melhor, parcial, Então veja só, Deus manifestará seu juízo, seu julgamento. Nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, podendo aplicar o nosso coração, levar a outras pessoas, levar a outras vidas. E saber, irmãos, vigiem, cuidado. Ainda que essa parábola, que a finalidade dela é nos trazer instrução quanto aos últimos tempos, quanto ao juízo de Deus. A parábola da vigilância a gente viu semana passada. Mas cabe aqui dizer: vigie, meu irmão, vigie. Lembre-se que tudo isso aqui é passageiro. Pelo menos, no mínimo, a nossa vida é. Pelo menos a nossa vida é passageira. No mínimo a nossa vida é passageira. Esse mundo, claro, ele é... O próprio Jesus diz: passarão os céus e a terra. Vai passar, as minhas palavras permanecerão. E se você não acredita que tudo aqui é passageiro, meu irmão, se olhe no espelho. Se olhe no espelho. Isso você vai ver traços de anos já sobre você. Olha para você, você vai ver. Você está passando, meu irmão. Nós estamos passando. Amém? Então não adianta o homem querer ganhar o mundo todo, correr para lá, correr para cá, se ele perder a sua salvação, meu irmão.
Nós temos tanto que zelar pela nossa salvação. E ainda nós somos incumbidos em levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. É como Paulo diz a Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina, para que você nem se perca e nem para quem te ouve também se perca. Então veja a responsabilidade que Deus, irmãos, nós não fomos salvos só para ficar numa vitrine de exposição e beleza, como troféu de Cristo, não. Nós somos salvos para trabalhar dentro do reino de Deus. Você foi salvo para trabalhar no reino, meu irmão. Então, lute pela sua salvação e se empenhe por levar salvação a outras pessoas, quer seja dentro da sua casa, da sua vizinhança, a quem você conhecer. Irmãos, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade não é convencer, não é salvar, não é julgar, não é condenar, não é mandar para o céu, não é mandar para o inferno. Irmão, a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Paulo, na sua carta a Coríntios, né, aos Coríntios, ele vai dizer, porque nós somos o bom cheiro de Cristo. Ele diz, o bom cheiro para quem se salva, e cheiro de morte para quem se perde. Ou seja, nós somos portadores da vida e da morte. Da vida, quando nós pregamos o Evangelho e alguém recebe Jesus, para a vida. Quando nós pregamos o Evangelho e alguém rejeita, para a morte. Mas nós somos os portadores. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Então é o seu dever, irmão, cheire. Amém? Exale seu perfume, meu irmão. Não fique aí, né, camuflando o seu perfume, né, inibindo o seu perfume, né, quase perdendo a sua salvação, ou vendo pessoas perecendo cada dia no engano. Pastor, eu não posso, você não pode convencer, mas você pode, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, meu irmão, poder falar para as pessoas daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus é. Amém? Então, saiba que haverá um juízo, um julgamento, e é disso que nós tratamos hoje. Nada ficará impune, o Senhor vê todas as coisas, ainda que hoje a gente conviva no mesmo ambiente, saiba que um dia o Senhor separará, como ele fala, né, os bodes das ovelhas. O Senhor separará os justos dos injustos. É isso que a Bíblia fala, e em todo o sermão que Jesus fala sobre os últimos tempos, ele separa aqueles que estavam juntos em dois grupos. Amém? Estejamos do lado do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Em nome do Senhor de pé por